começar o ajuste num momento ruim porque a gente fez bobagem antes, não é porque ninguém está mandando, não, é a conta das bobagens que finalmente chegou, obviamente levanta a questão, que acho que é o que o William estava mencionando, a gente consegue sustentar isso 2, 3 anos? O William, de fato, deixou uma questão fundamental no ar, e eu vou explorá-la um pouco, William, agradecendo a que você tenha colocado de maneira tão direta. A gente consegue implementar o que vocês consideram necessário e que está indo no caminho correto no atual ambiente? Ingo, qual é a sua avaliação? Nós passamos agora a falar de política, né? Não sei se vocês gostam de falar de política, eu gosto. Muito. Eu acho que nós temos aí uma grande oportunidade que, se nós deixarmos a situação como está, ela vai ser suficientemente ajeitada, mas não vai resolver o nosso problema. E logo no início do programa eu falei que nós estamos num ajuste e não com as reformas. Você falou ajuste de um lado e medidas reestruturantes de outro. Exatamente. Então, a reforma política e a reforma tributária, ela terá que ser iniciada imediatamente. Mas a pergunta do Ilan é a seguinte, isso está sendo feito? Não. Está se ajeitando, tem a OAB com um projeto, tem o Congresso com outro, a presidente falando que vai encaminhar, mas até agora não encaminhou. O que as ruas estão nos dizendo? As ruas estão nos dizendo, assim não dá. Eu quero uma mudança. E certamente, em abril próximo, vamos ter as próximas demonstrações, vai ter muito mais reforma política já. E isto é uma necessidade, porque dentro dessa perspectiva, nós temos que fazer as reestruturações com uma perspectiva de melhora do processo político brasileiro, do processo tributário, das transparências. Isso é o que a população está pedindo. Isso é muito forte e isso me dá muita esperança de que a parte política vai se mexer como se mexeu há 3 anos atrás, antes da Copa, quando houve as Você está falando da Copa da Confederação. Exatamente, ali em 2013. Que em 3 semanas o Congresso começou a votar coisas que ficou 10 anos parado sem poder mexer. É uma ótima questão que você coloca também. O que você está colocando sim, estamos num momento em que não basta apenas o ajuste fiscal, necessitaríamos implementar uma série de outras medidas, e a voz das ruas dá a você, Ingo, a esperança de que a classe política ou os políticos lá no Congresso reajam na direção que você espera que isso aconteça. Vocês também?